Então vamos falar de eleição, né? Vamos falar da parte matemática da eleição. Eu gosto bastante dessa área de política, né? Infelizmente, nem todo mundo gosta. E me parece que nesses momentos de eleição, principalmente agora com a internet, as pessoas ficaram mais afloradas e querem conhecer mais ou querem propagar mais informação sobre eleição. E isso não é de um todo ruim, mas é de alguma forma preocupante, porque são focos pontuais, momentâneos, que muitas vezes me deixam um pouco com o pé atrás, né? Então eu queria falar um pouco de eleição de forma bem matemática, porque eu tenho visto muito nos nossos grupos de WhatsApp, e muito dentro dos grupos que eu acabo participando, uma movimentação para que a gente vote no candidato X ou no candidato Y. Eu acho extremamente importante que cada família avalie muito em quem vai votar, né? Isso não é algo que é novo, na verdade isso deveria ter sido sempre assim, mas infelizmente as pessoas não percebem. Um cristão praticante, ele tem que usar como base a cosmovisão cristã. Então existem algumas situações que a gente não pode permitir ou nós não deveríamos permitir. Por exemplo, um cristão votar no partido de esquerda. São coisas que são antagônicas. Basta que você conheça o que você crê ou você conheça um partido socialista, que você vai entender que não tem como você fazer essa congruência, falar, eu vou votar nesse cara aqui porque eu acredito nele. Não tem como a gente fazer isso. Mas o ponto é que muitas famílias acabam pendendo para um lado para o outro de forma a simplesmente julgar o que vê, por exemplo, numa rede social. Não se dão ao trabalho, por exemplo, de pegar o site do dito partido e ler lá o estatuto do partido, entender o que o candidato está propondo, né? Ele sendo de esquerda ou, entre aspas, de direita, até porque hoje isso está bem complicado de se avaliar, no sentido que tem muitas pessoas, por exemplo, que julgam um candidato de PSDB como direita. Até ontem isso era muito comum, hoje está ficando um pouco mais separado. Mas quando a gente vai para questões matemáticas, né, de voto, e eu vou falar aqui basicamente sobre a questão do homeschooling, da educação domiciliar, e eu vou chutar alto, tá? Nós temos aí no Brasil algo, vamos dizer, 30 mil pessoas, 30 mil famílias, tá? Eu estou dizendo que eu estou chutando alto para a gente fazer uma conta e você entender o que eu quero fazer. Se essas 30 mil famílias votarem no mesmo candidato, vamos dizer, na presidência, a nossa contribuição para a eleição ela é mínima. Imaginem que uma pessoa, para ser eleita no primeiro turno, ela precisa de mais ou menos 60 milhões de votos, né? 60 milhões de votos, fazendo uma relação de 30 mil famílias, levando em consideração que cada família tem 2 integrantes, são 60 mil pessoas. 60 mil pessoas, 10% de 6 milhões, 60 milhões são 6 milhões. 1% de 6 milhões, de 60 milhões, são 600 mil pessoas, né? 0,1% de 60 milhões são 60 mil pessoas. Se eu não errei na conta, é isso aí, né? Então, nós representamos 0,1% de todas as pessoas que deveriam votar no candidato X para elegê-lo em primeiro turno. Claro que a gente pode fazer outras contas, considerando que a gente pode influenciar a família, pode influenciar amigos, mas a gente também tem que fazer uma conta que isso vai gerar um desgaste e muitas vezes nós não temos capacidade para defender aquilo que a gente diz acreditar. E a gente vai na onda. O ponto é que muitas vezes não é a eleição a situação que eu gostaria que a gente avaliasse. Então, eu queria que você entendesse que isso é um momento extremamente importante para o país. A gente está colocando um comandante para a nação e está colocando toda uma equipe que vai direcionar o nosso futuro. Isso é extremamente importante e eu não tenho nenhum pingo de dúvida disso. Eu não quero desmotivá-lo a fazer isso. Eu gostaria de entender simplesmente se o foco é aquele ponto específico, a eleição, ou se você está realmente conseguindo pensar a médio e longo prazo na educação dos seus filhos. Qual é o ponto que eu quero chegar? Quando a gente estava falando do julgamento no STF, que você já deve ter um vídeo que eu coloquei ali,
no nosso canal, a gente estava preocupado muito com o julgamento, só se falava de julgamento. Agora, na eleição, a gente fala muito sobre a eleição. E a gente muitas vezes acaba perdendo foco falando do que a gente está vivendo naquele momento, esquecendo da continuidade daquele processo que nós deveríamos estar fazendo muito bem feito. Então, o que eu acho que a gente pode fazer é sim trabalhar um candidato, é sim divulgar esse candidato, mas não esquecendo que nós deveríamos sim falar muito mais daquilo que a gente acredita que está fazendo certo, que é a educação domiciliar. Muitas vezes a gente propaga mais um candidato X ou Y do que propriamente mostra a educação que eu estou fazendo com meus filhos em casa. Eu não consigo ver, às vezes, uma família falando mais de um candidato do que, por exemplo, mostrando a atividade do meu filho, dele brincando, dele fazendo um exercício, dele cantando, dele fazendo alguma tarefa que a gente trabalhou juntos. O ponto é, será que eu tenho dado a devida atenção, eu tenho dado o devido planejamento, eu tenho me esforçado para fazer com que a educação domiciliar seja de excelência? E eu vou um pouco mais além. O que eu tenho feito de forma efetiva, não simplesmente numa rede social, e eu particularmente trabalho com rede social, é a minha fonte de renda, eu entendo muito bem como ela funciona. A propagação é praticamente nula. O nosso alcance dentro de uma rede social é pequeno, é muito pequeno, salvo quando nós temos pessoas investindo quantidades expressivas de dinheiro. O nosso alcance orgânico, o nosso alcance de publicação é pequeno. Você já deve ter percebido que são as mesmas pessoas que curtem sempre as mesmas coisas. Então a gente fica propagando isso. Agora, quem é que tem feito? Vamos lá, a gente está preocupado com a eleição. Quem tem pegado, levantado, tirado a bunda literalmente da cadeira e ido, por exemplo, na Câmara de Vereadores da sua cidade, lutar pelo aquilo que diz acreditar, por exemplo, a educação domiciliar? Eu gostaria de te fazer pensar a respeito disso, porque nós precisamos muito mais do que pegar e afiar nossos dedinhos no teclado e falar, eu voto no fulano A ou no fulano B. Nós precisamos muito mais do que simplesmente falar assim, vamos todo mundo se unir e votar naquele cara ali. A gente precisa de ação efetiva, de pessoas que estejam dispostas a se levantar e brigar pelaquilo que dizem crer. Pessoas que falam, eu defendo a família e eu tenho tido essas ações aqui, apresento, eu tenho na Câmara de Vereadores falar sobre isso, eu tenho conversado em reuniões com os amigos sobre isso, e não, muitas vezes, na rede social ser extremamente afiado, falar eu vou votar no fulano, no Beltrano, porque ele vai mudar a nação, e fica em casa escondido, sem falar, por exemplo, o que faz educação domiciliar. Que ação efetiva é essa? Né? É simplesmente, na minha opinião, uma falta de senso absurdo, assim, fica, como dizem, chovendo no molhado, né? Porque fala a mesma coisa para as mesmas pessoas sempre, ou acha que muitas vezes aquela postagem vai atingir pessoas diferentes, e não vai, não é assim que funciona. Então eu gostaria de te convidar a refletir sobre isso. Se todas as famílias se unirem, considerando pai e mãe, hoje no Brasil nós representamos 0,1% de um total de pessoas que deveriam votar em um candidato para elegê-lo em primeiro turno. 60 milhões de pessoas aproximadamente. Nós precisamos ser muito mais do que isso. Nós precisamos ter uma ação efetiva muito maior do que isso. Pense sobre isso, avalie qual é o seu papel, avalie qual é a sua crença sobre a educação domiciliar, avalie a relação educação domiciliar e eleição e veja, né, se nós não podemos colocar nossas mãos na massa e fazer muito mais do que a gente tem feito. O meu convite, né, a te fazer refletir, a te fazer pensar, tá? Que a gente possa ser mais assertivo, que a gente possa refletir sobre o nosso papel na sociedade e que a gente realmente faça, tá? Um abraço. Tá gravando o vídeo? Ó, olha lá. Oi! O Eric é um filho educado em casa. Ó, exercício. 1, 2, 3, 4. Alonga, alonga. Ó.
mais.